A todos mais uma vez com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou com o coração grato no final dessa conferência pela receptividade dessa amada e querida igreja. Me despeço de vocês desejando que a bênção do Senhor, que enriquece, que com ela não traz desgosto nem acrescenta dores, repouse sobre esta igreja. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o amor à igreja e a conquista de almas. Estava lendo essa tarde um pastor batista do século XIX chamado Charles Spurgeon, considerado como o príncipe dos pregadores. Certa vez ele disse que ganhar almas é a principal ocupação do ministro cristão. Na verdade, deveria ser a principal atividade de todo crente verdadeiro. John Knox, considerado como o fundador do presbiterianismo, e que era um homem de oração, cuja rainha da Escócia, Maria Stuart, temia mais as suas orações do que todos os exércitos da Inglaterra, costumava orar dizendo: ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro. David Bryan, o genro do congregacional Jonathan Edwards, se expressou da seguinte maneira: não há maior honra do que ser um instrumento nas mãos de Deus para resgatar almas do reino de Satanás e conduzi-las para o reino de Deus. A alegria de ganhar uma alma é indescritível. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. E ele conclui dizendo: ganhe uma alma e você desejará uma multidão. Eu acredito, meus irmãos, que cultivar a arte de conquistar almas para Cristo, ainda que tenhamos que enfrentar críticas, julgamentos e perseguições, é uma demonstração do nosso compromisso de amor com a missão que o Senhor deu à sua igreja. E é sobre ela que eu gostaria de falar nesta noite. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Assim diz a santa palavra de Deus. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado. Obrigado pela liberdade que temos aqui de nos reunir em Teu nome. Nos reunir diante da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito nos conduza neste lugar. Que o Teu Espírito alcance os nossos corações e que possamos perceber nesse instante, à luz da Tua palavra, que possamos crescer na fé, crescer no amor que provém de Ti, para que, como seguidores Teus, possamos proclamar o Evangelho, que para uns é loucura, para outros é escândalo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no ano de 1792, um jovem chamado William Carey, publicou um pequeno livro intitulado Uma Inquirição sobre as Obrigações de Cristãos
usarem meios para a conversão dos pagãos. No livro, ele argumentou contra a opinião prevalecente dos seus dias, que a grande comissão dada aqui em Mateus, capítulo de número 28, fora cumprida pelos primeiros apóstolos e não se aplicava à igreja em gerações posteriores. William Carey via essa ideia como uma abdicação da responsabilidade da igreja. Ele entendia a grande comissão como um dever, mas não só como um dever, mas como privilégio para todas as gerações. E assim começou o movimento de missões modernas. Para a maioria de nós, meus irmãos, isso não é controverso, como era no ano de 1700. É claro que nós devemos enviar missionários aos confins da terra e também procurar alcançar todo mundo para Cristo. Mas será que é isso que realmente Mateus 28 nos chama a fazer? A comissão se aplica à nossa própria igreja e a cada discípulo de Jesus Cristo? Esses versículos famosos são dignos de uma observação mais atenta nesta noite. Observe que na Galiléia o Senhor Jesus ressurreto, ele apareceu aos discípulos em um monte cujo nome aqui não é citado. Essa mesma aparição, ela é relatada no Evangelho de Mateus, assim como também em 1 Coríntios, capítulo de número 15. E que reunião, meus irmãos, maravilhosa! Os sofrimentos de Cristo se foram para sempre, porque agora ele vivia, ele não estava morto, ele ressuscitou, ele ficou perante eles no seu corpo glorificado, eles adoraram o Senhor vivo e amoroso, mesmo ainda que dúvidas se escondessem na mente de alguns, a exemplo de Tomé. E portanto, o que esses versículos que nós acabamos de ler, que foram a conclusão do Evangelho de Mateus, ele nos ensina? A título de introdução, quando eu olho para essa passagem das Sagradas Escrituras, eu posso perceber que a grande comissão é para agora, não é para ontem, nem para amanhã, é para hoje, é neste momento. Por que isso é tão urgente para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Porque essas foram as últimas palavras de Cristo. Estas palavras são importantes, mas não só importantes, essas palavras são urgentes. Razão pela qual os evangelistas, não só Mateus, mas Marcos e Lucas, deram ênfase à grande comissão em seus evangelhos. Lucas, por exemplo, ele vai relatar no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus via os campos prontos para a ceifa. Ele dizia: o tempo é agora. Só que a tarefa de conquistar almas e fazer discípulo não é uma tarefa de agências missionárias. Eu acho que a igreja do Senhor Jesus, às vezes ela peca quando ela transfere a responsabilidade de alcançar pessoas para agências missionárias. A grande e nobre missão envolve toda a igreja. Por isso que o Congresso de Lausanne, realizado no ano de 1974, na Suíça, para um público de 2.400 pessoas que foram delegadas de 150 países, definiu no congresso ali que aconteceu da seguinte maneira: o propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, em todo o mundo e a toda criatura. Nós fomos comissionados pelo Senhor para fazer parte da maior missão de resgate do mundo, da maior catástrofe que já existiu aqui no mundo, que foi a queda.
no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Nós não estamos falando de uma catástrofe natural como o furacão Milton, que destruiu alguns bairros da Flórida. Não, nós estamos falando de uma tragédia, não estamos falando de uma tragédia temporária. Nós estamos falando de uma perdição eterna. E, portanto, essa missão é urgente. Qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige uma atenção e respeito total. Por isso, eu queria olhar com você rapidamente, antes que comecem essas manifestações aí fora, que a conquista de almas, ela procede da autoridade conferida a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha comigo o que diz o verso 18. Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esta declaração mostra que quem dar a ordem tem a autoridade, tem a competência para fazê-lo. Como cabeça da nova criação, ele lançou a grande comissão, contendo ordens permanentes para todos os crentes durante a atual fase do reino, o tempo entre a rejeição do rei e a sua segunda vinda, ou o segundo advento. E é com base nisso que a autoridade suprema, única e universal do Filho de Deus ressuscitado, que vem um segundo aspecto dessa missão, é que a conquista de almas passa pela correta compreensão da missão. Veja comigo, quando ele diz aí no verso 19: indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Às vezes, as nossas traduções da Bíblia dão a impressão de que o ide, como está aí, é a ênfase do mandamento. Mas o verbo principal da oração, que está aqui no versículo de número 19, não é o ide, mas é o fazer discípulos. Jesus Cristo, quando ele disse vão e façam discípulos, ele não mandou fazer proselitismo de membros de outras igrejas já estabelecidas. A grande comissão não é, meus amados e queridos irmãos, fazermos proselitismo de membros que estão em outras igrejas que já foram estabelecidas. O nosso objetivo é levar almas a Cristo antes do que conseguir adeptos para a nossa igreja. O nosso primeiro cuidado é no sentido de que as ovelhas se reúnam ao grande e sumo pastor, o Senhor Jesus Cristo. Portanto, fazer proselitismo é um bom trabalho para os fariseus. Quem mais gostava de fazer proselitismo eram os fariseus. Conduzir almas a Deus é um honroso propósito dos ministros de Cristo, mas também da sua amada e da sua querida igreja. Só que Jesus, quando ele está dando essa ordem aqui aos seus discípulos, ele não mandou que nós inscrevêssemos apressadamente os nomes no rol de membros da igreja, para exibir um bom aumento no final do ano, para dizermos, nós temos 1000 membros. Não é essa a tarefa da grande comissão. Quando ele pronunciou a sua comissão, é notável que o verbo ir, embora esteja na forma imperativa, na nossa versão da língua portuguesa, ela está na forma de gerúndio no original grego, dando a noção de movimento constante. Então, nós deveríamos ler assim: portanto, indo, ou enquanto nós estamos indo, assim a ordem é de pregar, enquanto vamos, a exemplo da igreja primitiva, que enquanto se estabelecia, enquanto ela ia, ela anunciava o evangelho às pessoas, nos lugares por onde ela passava. Essa é a ênfase da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Hoje as coisas não são mais assim. Me parece que ainda nós temos algumas noções equivocadas do que seja a evangelização e até mesmo a conversão. Por exemplo,
Se nós entendermos a conversão como um mero assentimento a um conjunto de gestos exteriores, como levantar a mão em um culto público, durante um apelo, assinar um caderno, ir à frente ao púlpito para o pastor fazer a oração da salvação, seremos, como disse em certa oportunidade o pastor Mark Dever, amigos de Jesus, caso aceitemos, porque Deus é amor e pede-nos para o aceitarmos. Se a nossa compreensão do Evangelho, meus irmãos, for assim, então isso haverá de afetar a forma como nós anunciamos ao Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: façam discípulos de todas as nações. A palavra nações, meus irmãos, que aparece aqui é etnias. Jesus está dizendo: aonde houver um povo com uma língua, com uma cultura, com uma raça, com uma etnia, ali o Evangelho deve chegar. Ali o Evangelho deve chegar. Ali Deus comprou com o seu sangue aqueles que devem ser chamados de discípulos. O coração de Deus pulsa pelo mundo todo. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 diz que Deus comprou com o sangue do seu Filho gente que procede de toda tribo, língua, povo e nação. Portanto, meus irmãos, Atos 1, versículo 8, não é primeiro aqui e depois lá, mas é tanto aqui como também lá. É à medida em que nós vamos, à medida em que nós caminhamos. Eu estava lendo essa passagem, quando eu vi o ID, e fui examinar essa passagem. O grande problema da gente considerar o ID é quando, aonde, quando vai ser, pastor, a evangelização? Aonde, quando vai ser, aonde vai ser? Mas se nós considerarmos o indo, então à medida em que eu vou, à medida em que eu caminho, à medida em que eu ando, eu estou anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho, porque todo coração sem Cristo, já dizia alguém, é um campo missionário. Agora, eu não queria ser mal entendido aqui, jamais nós deveríamos de parar de enviar missionários para pregar o Evangelho em lugares aonde precisa ser ouvido, mas devemos também ver o fazer discípulos como a tarefa central nos nossos lares, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Ser discípulo significa ser chamado a fazer novos discípulos. Portanto, o alvo do ministério cristão é muito simples. Nós estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. Como pastor de igreja, eu percebo que a igreja sempre tende em direção ao institucionalismo e à secularização. Perceba que em muitas igrejas o foco muda para a preservação de programas, de estruturas tradicionais ou contemporâneas, e se perde o alvo do discipulado. O mandato de fazer discípulo é o critério que determina se a nossa igreja está engajada na missão de Cristo. Então, ele vai nos mostrar aqui que uma terceira característica daquele conquistador de almas é que a conquista de almas, ela requer uma confissão pública daqueles que creem em seu Evangelho. Ele diz aí, no verso de número 19, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele disse aos apóstolos para batizarem todos quanto receberem como discípulos. Trata de uma ordem, meus irmãos, externa, a ser administrada a todos quantos se unem à igreja. Refere-se à iniciação dos discípulos no arrependimento, na submissão ao soberano Jesus, o Senhor que governa o mundo.
A lição prática e clara nessas palavras de Jesus é a necessidade de uma confissão pública de fé em Cristo. Por isso eu não entendo como é que alguém que ouve o Evangelho e que confessa o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não deseja ser batizado. Eu cheguei numa igreja e uma irmã falou que fazia 12 anos que ela fazia parte, mas não sentia o desejo de ser batizada. É estranho isso. O batismo é uma pública confissão da nossa fé. Eu estou publicando a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Portanto, a conquista de almas envolve a integração dos novos convertidos. A igreja é importante. A grande comissão, inclusive, nos mostra de que a igreja, ela é importante. Não existe, como nosso irmão falou aqui no louvor, um crente isolado, fora do corpo. Não existe ovelhas fora do rebanho. A igreja foi instituída pelo Senhor e os novos crentes devem ser integrados na igreja pelo batismo. Mas observe, meus irmãos, que a conquista de almas ela é feita por meio de um permanente trabalho catequético da igreja. Não fique assombrado, o termo é esse mesmo, catequese. Catequese quer dizer instrução. Ele diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas. O que é que a conquista de almas envolve, meus irmãos? Não só o discipulado, mas envolve também o ensino aos novos convertidos. Há 3 coisas que nós podemos destacar aqui. Jesus disse que nós devemos ensinar o que Ele mandou. É o que está implícito aqui nesse versículo 19. Não se trata de ensinar axiologia, modismos, tradições humanas, legalismo. Paulo diz que nós devemos anunciar todo o desígnio de Deus. Ele disse: quando eu fui ter convosco, irmãos, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz com linguagem persuasiva de palavras, senão fiz conhecer a vocês Jesus Cristo e esse crucificado. Quando Jesus disse estas palavras, ele também disse que nós devemos ensinar todas as coisas, não apenas as mais agradáveis. Nós devemos ensinar toda a verdade, toda a palavra, dar não apenas o leite, mas também o alimento sólido para essas pessoas. Quando ele disse que nós devemos ensinar a guardar todas as coisas, ele disse que ensinar não é apenas guardar na cabeça, mas é obedecer. O discípulo é aquele que obedece. Jesus disse: ser-me-eis meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Hoje as pessoas querem conhecer, mas não querem obedecer. A comissão vai além, meus irmãos, do evangelismo. Discípulos são feitos não somente por meio do batismo, por meio de uma pública confissão de fé. Os discípulos devem agora, por sua vez, fazer novos discípulos, por ensinarem outros a obedecer todo o mandamento dado por seu mestre. A essência do discipulado é tornar-se como um mestre, isso conseguido por ensinamentos sistemáticos da palavra, submissão à mesma palavra. Jesus disse: ensine-os a guardar todas as coisas. Agora, façamos uma análise, meus irmãos, da nossa vida. Como é que está a nossa vida? Qual é a nossa conduta diária no lar e fora dele? A lei de Deus e o sermão do monte são as nossas regras e padrão de conduta. Será que nós temos guardado as coisas que o Senhor ordenou? Nós procuramos fazer as coisas que Ele ordenou? Essas perguntas, elas precisam ser respondidas
afirmativamente se somos realmente nascidos de novo, filhos de Deus. Portanto, na conquista de almas, a gente observa, meus irmãos, aqui, à luz da grande comissão que o Senhor deu aos seus discípulos, que ela passa não só pela compreensão da missão. A conquista de almas, ela requer uma confissão pública daqueles que creem no seu evangelho. A conquista de almas é feita por meio de um permanente trabalho catequético ou de instrução, no caso da igreja. Mas a conquista de almas, na conquista de almas, nós temos a confiança de que nós não estamos sozinhos. Amém? Olha o que Jesus disse no versículo 20. Ele disse: eu estou convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. No trabalho, meus irmãos, de pregar o evangelho, de discipular, de instruir, Jesus disse que nós não estamos sozinhos. Aquele a quem Ele chama, Ele também vai junto. Ele não dá uma passagem de ida e de se vire, não. Ele vai conosco. Quando Ele chamou Jeremias, Ele disse: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Quando Ele chamou Gideão, Ele disse, Ele envia um anjo do Senhor dizendo: o Senhor é contigo, homem valente. Na conquista de almas, nós temos a confiança de que nós não estamos sozinhos, irmãos. E que maior consolação os crentes poderiam desejar do que esta? Não importa o que aconteça, nós nunca estaremos completamente sozinhos. Mesmo nos momentos mais desanimadores, Cristo está sempre conosco. E aí eu me lembro de Asben Green Simon, que veio aqui implantar o trabalho presbiteriano no nosso país. Ele estudou no seminário de Princeton, cujo reitor era Charles Hodge. E em uma de suas palestras, Charles Hodge estava desafiando aqueles que estavam se formando a abraçar a obra missionária. E alguns colegas de Simon estavam tentando demovê-lo dessa ideia de abraçar a obra missionária, porque ele tinha uma mente brilhante. Por que você não opta pela cátedra para você ensinar? Estavam tentando demovê-lo dessa ideia. E aí ele respondeu dizendo: o lugar mais seguro para se estar, mesmo que cercado de ameaças e perigos, é no centro da vontade de Deus. É você saber, meus irmãos, que apesar das dificuldades, que apesar das tempestades que vêm quando a igreja se coloca para anunciar o evangelho, ela não está sozinha. O Senhor vai com ela, o Senhor peleja por ela, o Senhor está caminhando com ela. A presença de Jesus é contínua em todo lugar. Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa. Ele é como a sombra à nossa direita. Ele é o vigia que não dormita e nem dorme. Não há situação em que a sua presença não esteja conosco. Ele está conosco na vida e na morte, no tempo e na eternidade. Por isso, o Evangelho de Mateus, ele termina com a comissão e o conforto do nosso glorioso Senhor. Esta é a esperança de todos aqueles que seguem a Cristo. Quase 20 séculos mais tarde, suas palavras têm a mesma irrefutabilidade, relevância e aplicação. A obra não foi concluída, meus irmãos. A obra não foi concluída. Jesus inaugurou o reino e Ele nos enviou para espalhá-lo para longe em todo o mundo. Um dia Ele voltará em glória. Um dia Ele introduzirá a plenitude do seu reino glorioso. Mas o que é que nós estamos fazendo para cumprir
a ordem que Ele deu na sua palavra? Você tem buscado os perdidos? Você tem ganhado pessoas para Cristo? Você tem feito discípulos entre os seus vizinhos, no teu ambiente de faculdade, de trabalho? Você tem gerado filhos espirituais? Você tem exercido o ministério da reconciliação? Lembre-se das palavras que nosso Senhor disse: uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro, meus irmãos. Por isso, eu quero me dirigir a você que ainda não é um cristão protestante. O Evangelho nos conclama a vir como estamos, com todos os nossos pecados, com todas as nossas iniquidades, crendo na palavra de Deus. Eu quero me dirigir para você que está aguardando um tempo em que você seja melhor do que você é. Não fique à espera de uma situação mais adequada, de tal forma que você venha a Cristo se sentindo melhor do que você sente hoje. Na verdade, isso é um sussurro satânico. Satanás diz: espere. Talvez ele tenha sussurrado nos seus ouvidos, dizendo: espere até que você tenha feito uma limpeza da sua vida. Espere até que tenha derrotado os seus desejos mais profundos. E quando tiver feito isso, você pode ir a Cristo. Eu quero dizer para você: se você esperar que você seja melhor, você nunca virá para Cristo. Não são os retos, mas os pecadores que Jesus veio chamar. E você já veio ao Senhor Jesus Cristo? Você já confessou Ele como seu único e suficiente Salvador? Você já deu uma pública profissão da sua fé? Você foi catequizado ou treinado ou ensinado a guardar todas as coisas que o Senhor ordenou na sua palavra? Se você ainda não fez isso, o que é que você está esperando? Cristo chama você: arrependa-se dos seus pecados, mude de direção, não continue a errar o alvo. Mas finalmente eu quero me dirigir para você, meu querido e amado irmão. Não pense que essa missão que Jesus deu, de pregar o Evangelho e de ganhar almas para Cristo, é uma tarefa só dos pastores da igreja, das missionárias e dos missionários da igreja. Essa é uma tarefa minha, sua, essa é uma tarefa nossa. Essa tarefa é urgente, e nós precisamos nesta noite compreender que o Senhor Jesus, Ele nos convoca para pregarmos o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Nesta noite o Senhor nos conclama a anunciarmos as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, que nesta noite você possa sair daqui desta igreja desafiado a testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo. Que você possa sair daqui desafiada. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido. Eu sou muito tímida. Existem maneiras de você, de fato, fazer a palavra de Deus chegar até o coração das pessoas. No condomínio que eu moro, marcaram uma reunião de síndico. O síndico marcou uma reunião com os condôminos. E eu pensei: meu Deus, eu estou morando aqui já há algum tempo. O que é que eu posso fazer para que essas pessoas ouçam o Evangelho? E aí eu peguei vários Novos Testamentos da Sociedade Bíblica do Brasil. E na reunião do condomínio eu peguei os Novos Testamentos e comecei a distribuir a cada morador. Está aqui o Novo Testamento para você ler os Evangelhos. Vezes por outras, alguns me fazem perguntas, alguns me abordam dizendo: olha, muito bom, eu gostei.
Nós precisamos, meus irmãos, ser intencionais. Uma vez eu peguei um Uber para ir no aeroporto e o rapaz estava falando acerca dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eu aproveitei a oportunidade para mostrar o sermão escatológico de Jesus em Mateus capítulo de número 24, quando ele disse que vereis ouvir guerras, rumores de guerra, reino contra reino, nação contra nação. Eu disse, é isso que a palavra de Deus mostra, isso não é novidade. E começamos travando um diálogo. E quando desci ali no aeroporto de Recife, ele disse, você pode me dar o endereço da sua igreja que você faz parte? Eu disse, sim. Sendo intencional, meus irmãos, é na escola. Lá em Recife nós estamos travando uma batalha, porque o Ministério Público está querendo proibir os intervalos bíblicos, em que os adolescentes, os jovens se reúnem para um momento de leitura da Bíblia e de oração. Nós precisamos aproveitar, meus irmãos, as oportunidades que nós temos de termos um templo aberto, de carregarmos uma Bíblia, enquanto ainda podemos, pelas ruas da nossa cidade. Nós precisamos ser intencionais. Eu lembro-me que quando eu vi uma escola e vi a quantidade de jovens ali, eu cheguei para a diretora e disse para ela, diretora, olha, me apresentei como pastor de uma igreja e disse, eu gostaria de dar uma contribuição a essa escola, me tornar um parceiro dessa escola. Olha, quando for na Páscoa, quando for no Natal, aproveite para me convidar para eu falar sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Natal. E enquanto aquela diretora foi diretora daquela escola, eu estava ali falando para centenas de jovens sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, sobre o verdadeiro sentido do Natal. Nós precisamos, meus irmãos, os campos já estão brancos para a ceifa. Não fiquemos como os discípulos que depois de uma jornada se sentaram e disseram, mestre, come. Jesus disse, uma comida eu tenho que vocês não conhecem. E aí eles ficaram dizendo, porventura alguém ter-lhe-ia dado de comer? E Jesus responde, a minha vontade consiste em fazer a vontade de Deus, do meu Pai, e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Erguei os olhos e vede os campos que já branquejam para a ceifa. Levantemos, irmãos, no poder do Espírito Santo, proclamemos o Evangelho da graça de Deus, pois há muitos corações que estão aí, necessitados e carentes, para ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Creia que Deus pode usar a sua vida, creia que Deus pode usar a sua vida para o louvor da glória do santo e bendito nome do Senhor. Que Ele, pois, nos abençoe nesta noite. Vamos orar?